Buenas, pessoal. Minha voz já está bem zoadinha, né? Vou tentar falar mais baixinho, tá? Tá dando até cansaço de falar. A gente vai para a segunda aula de pilha, onde a gente vai. Na verdade, não tem muita coisa nova para falar hoje, não, tá? A ideia é que a gente dê uma retomada na parte conceitual, fale um pouquinho mais dos potenciais, apresente alguns exemplos de pilha, não que você tenha que decorar, mas para que vocês se familiarizem com algumas pilhas comerciais. E depois a gente faz alguns exercícios, tá? Eu vou precisar de uma terceira aula de pilha para concluir. A semana que vem, provavelmente, a gente ainda vai ter pelo menos mais uma hora e pouco de pilha, para depois entrar em eletrólise, tá bom? Então, de qualquer forma, o material não termina hoje. Bom, para a gente começar, vamos lembrar os princípios teóricos de funcionamento da pilha, tá? A pilha, na verdade, é um sistema formado por duas substâncias, eu vou chamar de substância A e substância B, tá? As substâncias A e B, elas são colocadas em contato por um fio elétrico, cada uma é mergulhada dentro de uma solução, tá? Cada uma é mergulhada dentro de uma solução, e aqui existe uma comunicação que é a ponte salina, né? Então aqui existe uma comunicação que é a ponte salina. Tá. O que vai acontecer dentro da pilha é que no recipiente que a gente chama de ânodo, você tem uma substância sofrendo oxidação. Tá? Quem oxida, na verdade, geralmente é um metal. Vocês vão ver que nas pilhas que a gente vai mostrar na aula de hoje, basicamente são metais. Né? Tá. Ou seja, essa substância que vai sofrer a oxidação, ela vai doar elétrons por meio do fio. Ela vai doar elétrons por meio do fio. Tá? Essa região da pilha é conhecida como polo negativo da pilha. Tá? No polo positivo, a gente tem uma outra situação. A gente tem os elétrons chegando no polo positivo. Tá? Alguma espécie vai receber esses elétrons. Então, vai acontecer no cátodo, né? Vai ocorrer o processo de redução. Redução. Certo? Os nomes cátodo e ânodo são atribuídos de acordo com a ponte salina. A ponte salina manda ânion para o ânodo. E manda cátion para o cátodo. Cátion. Tá? É basicamente isso que a gente viu durante a aula passada. Aí vimos também no final da aula que eu posso calcular o que a gente chama de força eletromotriz da pilha. Tá? Que a gente vai conhecer, vamos falar muito sobre ela na parte de eletricidade, lá nos geradores. Tá? A força eletromotriz, que é representada pela sigla ΔE, tá? Também pode ser chamado de potencial da pilha, tá? Você pode chamar de potencial da pilha, ou diferença de potencial da pilha. Potencial. Que é a voltagem da pilha, né? O ΔE da pilha, ele é dado a partir da somatória de dois potenciais. O potencial de oxidação de quem está no ânodo
certo? Mais o potencial de redução de quem está no cátodo. Tá? Claro que os potenciais são dados. Tá? A tabela de potencial é fornecida. A gente também discutiu, né, na semana passada, que esses potenciais, eles expressam uma tendência relativa entre os elementos. Tendência relativa em um elemento em sofrer oxidação, né, e o elemento sofrer redução. Então, esses valores são tabelados. A gente, durante os exercícios, nós vamos descobrir que esses potenciais, eles têm outras utilidades que, além, né, do cálculo da força eletromotriz da pilha. Tá, mas eu prefiro falar dessas utilidades na hora que os exercícios forem aparecendo. Né? A gente precisa falar do metal de sacrifício, tem uns paranauê ainda para contar, tá bom? De maneira muito resumida, bem resumida, é isso que acontece dentro da pilha, tá? Se alguém tiver alguma pergunta de algum ponto que eu não falei aqui, muito rápido, senão a gente pode tirar, vocês podem tirar print, tá? Outra coisa, né? Vou colocar aqui na próxima tela, aqui, a tabela de potenciais, tá? A tabela de potenciais, tá? E essa tabela, gente, ela é uma tabela bem interessante para que nós possamos, de maneira prática, montar uma pilha. Então, eu não preciso, por exemplo, de muitas informações para construir uma pilha. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero construir uma pilha. Quer ver, ó? Eu vou construir uma pilha. Deixa eu escolher aqui metal, vai. Magnésio e prata. Magnésio e prata. Tudo bem? Quero montar uma pilha de magnésio com prata. Tá, para montar uma pilha com magnésio e prata, o que a gente precisa primeiro decidir? Na reação magnésio-prata, quem vai ser ânodo e quem vai ser cátodo? Quem oxida e quem reduz? Essa é a primeira coisa que eu vou decidir. Quem me ajuda a decidir isso é a tabela. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui na tabela o potencial de oxidação do magnésio e o potencial de oxidação da prata. Tá? Vou pegar também o potencial de redução do magnésio, que é negativo, né? E o potencial de redução da prata. Tá? Gente, a pilha é uma reação espontânea. É muito comum a gente ouvir em exercícios, em aula, o professor fala, olha, a pilha é uma reação espontânea. De maneira muito simples, o que isso quer dizer na prática? Gente, uma reação espontânea é aquela que acontece como tem que acontecer. O que isso quer dizer na prática? Quem oxida? É aquele que tiver a maior tendência para oxidar. Quem reduz? É aquele que tem maior tendência para reduzir. Então, na hora de montar a nossa pilha, a gente vai pensar o seguinte, ó, quem vai ser o ânodo da minha pilha? Ânodo. O ânodo é o magnésio. É o magnésio. O que o magnésio tem que fazer? O magnésio ele vai ter que oxidar. Então, como é que eu representaria o ânodo de uma pilha de magnésio? Eu pegaria o magnésio no estado sólido, faria o magnésio virar magnésio mais 2, que é a carga do magnésio,
e faria ele perder 2 elétrons. Ó. Tá? Então, isso daqui seria a semi-reação do ânodo. Então, eu já imagino, na minha pilha, o eletrodo de magnésio, aqui o magnésio, ó. Aqui um fio ligado no eletrodo, tá? Os elétronzinhos saindo e o magnésio migrando para a solução. É isso que está acontecendo aqui, tá? E ao mesmo tempo em que isso acontece, a ponte salina mandando o ânion para cá, ó. Mandando o ânion. Tá? Tudo isso funcionando. Tá. Beleza. Agora, quem vai para o cátodo? No cátodo vai a prata. No cátodo vai a prata. Tá. Como é que eu escrevo a reação da prata? A prata tem que reduzir. Então, para a prata reduzir, eu escrevo assim: Ag mais elétron virando Ag0. Percebam o seguinte, gente, na tabela, ó, pega lá a reação do magnésio, ó. A reação do magnésio, você pode escrever ele tanto reduzindo quanto oxidando, tá vendo, ó? Tudo vai depender do que ele está sofrendo no processo. No caso da nossa pilha, ele vai oxidar. Então, eu escrevi magnésio virando magnésio 2 mais 2 elétrons. Tá vendo? Para o magnésio. Para a prata, eu escrevi ela reduzindo, ó. Prata mais virando prata zero. Tá? Então, o que está acontecendo no eletrodo de prata? No eletrodo de prata, você tem a seguinte situação, ó. Você tem a prata que está na água, ela vai migrar para o eletrodo, porque o eletrodo está recebendo elétrons. Tá? Beleza? Então, eu prevejo que na minha pilha, a prata é o cátodo e o ânodo é o magnésio. Tá? Como é que eu calculo a voltagem da pilha? O ΔE. ΔE da pilha. Vai ser o potencial de oxidação de quem está no ânodo mais o potencial de redução de quem está no cátodo. No cátodo. Tá? Beleza? E aí, de posse dos potenciais, eu calculo a DDP da pilha. Ó. Potencial de oxidação do magnésio, 2,36. Tá? Potencial de redução do ânodo, do cátodo, perdão, mais 0,80. 0,80. Tá? O que a gente vai perceber nessa conta, né, gente? Quanto maiores forem os potenciais, maior vai ser a energia que a pilha produz. Né? Você quer uma pilha com bastante voltagem? Escolhe um alto potencial de oxidação e um alto potencial de redução. Tá? Então, o ΔE, nesse caso, deu 3,62. 3 ponto de, sei lá. Nossa, eu tô com a cabeça já meio zoada. A pessoa não consegue mais fazer uma conta desse nível. 3,16. Ah, doidão. 3,16. Tá aqui. Tudo bem? Gente, tem uma infinidade de questões que podem ser montadas, tá? Só com a tabela. Tá?
Podem tirar print, eu vou colocar um outro exemplo para vocês perceberem como essa tabela pode ser útil também. Vou pegar aqui, ó. Eu vou colocar uma reação aqui. Olha um outro exemplo de como a gente pode usar a tabela de potenciais. Espera aí que eu estou vendo aqui na tabela, tá? Tá, beleza. Espera aí. Deixa eu balancear ela, espera aí. Vou balancear, tá? Vou botar 2 aqui. Aqui 3. Aqui 3. E aqui 2. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Nessa reação, gente, quem seria o cátodo e quem seria o ânodo dessa pilha? Dá uma olhada. Quem seria o cátodo e quem seria o ânodo? Cobre é o... Peraí, estão respondendo aqui. O cátodo é o alumínio, que está reduzindo, né? E o ânodo seria o cobre. Isso. Cuidado que tem gente que tá trocando. A resposta correta é: o alumínio seria o cátodo, porque ele estaria reduzindo. Tá? Quem reduz é o cátodo. Quem oxida é o ânodo. Tá. Então, beleza. Agora, olha a outra pergunta que eu vou fazer. Qual é a voltagem dessa pilha? Qual é a voltagem que essa pilha produz? Qual é a voltagem que essa pilha produz? Vamos fazer a conta? Ai, perdão. Ó, E de oxidação, de quem oxida, mais E de redução. Gente, olha o que vai acontecer agora. Ó, vocês falaram para mim que quem oxidou foi o cobre. Ó, o cobre foi de 0 para 2. Ele oxidou. Então, eu vou pegar o potencial de oxidação do cobre. Potencial de oxidação do cobre. Olha ele aqui, ó. Menos 0,34. E quem reduziu foi o alumínio. Vou pegar o potencial de redução do alumínio. Menos 1,66. Então, olha o que vai acontecer, gente. O potencial dessa pilha vai ficar menos 0,34 com mais menos 0. Aliás, 0 não. Menos 1,66. Tá aqui. Então, essa reação, ela produz uma voltagem de menos 2.
E é exatamente nesse ponto que eu quero fazer a discussão com vocês. O fato do valor dar negativo mostra para a gente uma informação muito importante. Muito importante. Veja só. Aqui, a voltagem deu positiva. Aqui, a voltagem deu negativa. O que isso quer dizer? Toda vez que a voltagem da reação der negativa, isso indica que esse processo não é espontâneo. Espera um pouquinho, Danilo. Calma aí. O que isso quer dizer? Essa reação, gente, ela é não espontânea porque ela só acontece se você fornecer energia para ela. A diferença entre este processo aqui, ó, e esse é a espontaneidade. Esse processo aqui, ele é espontâneo, ó, tá? Esse é espontâneo. Ele produz eletricidade. Ele produz eletricidade. Aqui não, ó. Aqui a reação não produz eletricidade, muito pelo contrário, ela consome. Então, quando o ΔE está negativo, ó, a reação não é espontânea. Outra coisa, se ela não é espontânea, ela não produz energia. Não produz energia. Portanto, ela não é uma pilha. Portanto, essa reação, ela não é uma pilha. Tá? Tomem cuidado com isso. Aí você fala, peraí, professor, mas como assim não é uma pilha? Ela não é uma reação, gente. Se você perguntar para mim assim, Danilo, ela é uma reação de óxido-redução? Eu vou te dizer, é. Ela pode ser usada para construir uma pilha? Não, porque ela não vai produzir energia. Aliás, ela nem acontece sozinha. Por isso que eu chamo de não espontânea. Tá? Ela precisa ser literalmente, tá, gente? O que eu vou falar agora é literal. Essa reação só acontece se você ligar ela na tomada. Ela funciona com energia elétrica. É uma reação chamada não espontânea, tá? Então, essa tabela de potencial, ela consegue te dar várias informações. Por exemplo, se uma reação vai ser espontânea ou não. Aqui eu tenho, ó, reação espontânea. Magnésio oxidando, prata reduzindo. Aqui não. Tá? Agora, uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte: por que essa reação não é espontânea? Qual seria a justificativa que a gente poderia dar para que ela não seja espontânea? O que ela tem de não espontâneo? Vê se vocês conseguem imaginar. A resposta está na tabela, tá? O que torna essa reação não espontânea? O que tornaria, né, essa reação forçada, digamos assim? Dá uma olhada nos potenciais. Dá uma olhada nos potenciais. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Deixa eu apagar esse potencial aqui. Gente, compara os potenciais de oxidação do cobre e do alumínio. Compara. Tudo bem? Compara também os potenciais de redução. O potencial, gente, não é uma tendência do elemento? É uma tendência. Bom, se o potencial é uma tendência, olhando nos valores, o alumínio, ó, tem mais tendência de oxidar,
Não tem? Com o cobre. Então, numa reação alumínio-cobre, o que seria espontâneo? O alumínio oxidar. Se você olhar na nossa reação, o alumínio está reduzindo. Tá? Olhando nos potenciais de redução, você também percebe isso. Ó, potenciais de redução mostram que o cobre tem maior tendência para reduzir. Bom, se o cobre tem maior tendência para reduzir, ele tem que reduzir, mas ele está oxidando. Então, o fato da reação não ser espontânea, gente, pode ser explicado pelo fato dos elementos estarem reagindo de maneira contrária aos seus potenciais. Por isso que isso não pode gerar energia. Essa reação ela não pode gerar energia, por quê? Porque a gente meio que está tentando fazer uma coisa que a natureza não faz. E a gente já sabe, desde de muito tempo atrás, que para uma coisa não espontânea acontecer, você tem que dar energia. É a mesma história lá da física, quando a gente fala assim, eu quero levantar um corpo. Eu quero levantar um corpo, eu tenho que dar energia para ele, senão ele não levanta sozinho. Tá? Então, aqui a gente observa que eu tenho dois tipos de reação de oxirredução. A pilha, que é uma reação redox, que gera energia, que é essa que você está vendo aqui, e a não pilha. A não pilha seria uma reação que consome energia, tá? Beleza? A gente, depois, na sequência, né, vai acabar descobrindo que essas reações não espontâneas são eletrólises. Então, por exemplo, se eu quisesse oxidar o cobre na presença de alumínio, eu conseguiria, mas eu teria que, de alguma maneira, fornecer essa energia para a reação, tá? E aí, então, a gente vai descobrir na próxima aula que para você fazer uma eletrólise, você vai ter que ligar a eletrólise numa tomada, né? É muito surreal imaginar que existem reações as quais você precisa ligá-las na tomada para que elas ocorram. Justamente porque você vai estar obrigando um elemento a oxidar, sendo que ele não gosta, digamos assim, de oxidar, assim como você vai obrigar um elemento a reduzir, sendo que ele não gosta de reduzir. Então, quando o potencial, ele te dá uma ideia do que o elemento gosta de fazer. E aí a coisa é assim, se ele estiver fazendo aquilo que ele gosta, a reação é espontânea. Se os elementos estiverem fazendo aquilo que eles não gostam, entre aspas, né? Sempre se não gostam, entre aspas, é porque a reação não é espontânea, tá? Beleza? Podem tirar print, por favor. Maravilha. Agora, antes da gente entrar nos exercícios, eu quero fazer um apanhado bem rápido sobre algumas pilhas comerciais. Pilhas que são famosas porque aparecem em exercícios, tá? Vamos observar aqui. Opa, peraí. Ó. Gente, quando vocês recebem exercícios de pilhas, geralmente a pilha vem representada por um desenho, e por duas reações. Por duas reações, tá? E geralmente os exercícios vão te perguntar quem oxida, quem reduz, ou quem é o polo positivo, quem é o polo negativo, e assim por diante, tá? Então, o que a gente precisa fazer nessas situações é bater o olho na reação, identificar quem perde elétron, quem ganha, tá? Então, essa primeira pilha aqui é a pilha chamada de pilha de Leclanché. É a pilha mais comum que a gente usa, não é alcalina, tá? Essa não é alcalina. A pilha, ela é formada... Primeiro vamos dar uma olhada no desenho meio rápido aqui, ó.
ela tem aqui no meio, ó, um bastão de grafite, tá? Ela tem aqui uma folha de zinco, aqui lateral, ó, bem aqui do ladinho. E ela tem aqui uma pasta, tá vendo, ó? Uma pasta formada por isto, isto e isto. Gente, o resto é tudo besteira. O resto é tudo besteira, tá? Ah, e tem um lacre de cera, bastão, separação porosa, cobertura de aço. Tudo isso é besteira, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você tem um cátodo e um ânodo aqui. Basicamente, um cátodo e um ânodo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Polo positivo. Polo positivo. O polo positivo é o cátodo. Eu tenho óxido de magnésio não, perdão. Óxido de manganês reagindo com água, recebendo 2 elétrons, virando esse monstro mais OH-. Tá? Tem alguém aqui reduzindo. Tem alguém aqui reduzindo. Por que eu sei que tem alguém reduzindo? Ó, porque tem alguém recebendo elétron. Tá? Quem reduz no cátodo? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Quem é o elemento que está recebendo elétrons no cátodo? É esse o tipo de pergunta que vão te fazer. Tá? Ou seja, você tem que calcular o NOx. Né? MN, estão falando que é o MN. É o MN, exato. É o MN. Tá. O manganês aqui, ó, ele está passando de mais 4. Aqui, ó. Aqui o manganês é mais 4. Tá? Aqui ele está passando para mais 3. Tá? De mais 4 para mais 3. Tá. Beleza. Quem está no polo negativo? O polo negativo, então o cátodo, na verdade, é essa substância aqui, ó. É essa substância. Ela que está atuando como cátodo. Tá? O zinco reage com cloreto de alumínio, cloreto de amônio, perdão, mais OH-. E ó, olha onde ele escreve o elétron. Do lado direito. Do lado direito. Então, o zinco, ele está passando de 0 para mais 2 aqui, ó. O zinco está passando de 0 para mais 2. Aqui ele é mais 2, ó. Aqui ele é mais 2. E aqui ele é 0. Então, a parte difícil nessas situações é você identificar quem oxida e quem reduz. Tá? Professor, precisa decorar essas reações aí de pilha de Leclanché? Claro que não. Você precisa olhar para ela e identificar quem está perdendo elétron e quem está ganhando. Tá? Beleza? Nessas pilhas, gente, você tem substâncias que atuam como ponte salina. Não é a mesma pilha de laboratório, mas você tem substâncias que atuam como ponte salina. Tá? Cada pilha vai ter a sua particularidade. Tá? Mas, no geral, não é isso que você vai ter que responder na questão. Tá? Você vai ter que responder quem oxida e quem reduz. Beleza? Vou trocar de slide. Vou mostrar umas outras pilhas aqui, tá? Umas outras reações. Vou pegar aqui a outra. Ó. Pilha alcalina. Pilha alcalina. Mano, a pilha alcalina é muito parecida com a outra pilha. Ó, olha o polo positivo. De novo, óxido de manganês, ó. Ó. Polo negativo, zinco. Zinco. A única diferença das duas pilhas é a seguinte: na pilha de Leclanché, ele tem um sal lá dentro, tá vendo? Ó, da pilha. Tem um cloreto de amônio. Na pilha alcalina, não tem esse sal. Tá aqui. Mas o processo é o mesmo, ó.
O manganês aqui está indo de mais 4 para mais 3. Então, ele está reduzindo. O zinco está indo de 0 para 2. Ele está oxidando, tá? E aí tem todo esse desenho, que muitas vezes o exercício coloca o desenho, gente, para te atrapalhar a vida, tá? Quem já fez exercício de pilha, muitas vezes sabe que o desenho, muitas vezes, é para atrapalhar a tua vida. Tá bom? Mais um, vamos lá. Acho que tem mais 2 pilhas aqui que eu quero mostrar, gente. 2 ou 3, eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Ó. Bateria de carro. Bateria de carro. Tem lá o desenho, né? Todo ele rebuscado. Mas, ó, o que está acontecendo no polo positivo? PbO2 mais H+, mais sulfato. Ó, por que na bateria tem ácido sulfúrico, gente? Ácido sulfúrico dissociado, tá? Mais 2 elétrons, virando esse monstro aqui. Gente, quem tá... Todo mundo enxerga que isso aqui é uma redução? Ó o elétron onde foi escrito, ó. Do lado esquerdo. Certo? Quem está reduzindo aqui, gente, no polo positivo? Quem que está recebendo elétron? Hã? Quem está recebendo elétrons? O chumbo. O chumbo. Isso. Ó. Aqui, ó. Ele tem NOx mais 4, ó. Aqui, ó. Tem NOx mais 4. Quando ele está no sulfato aqui, ó, ele tem NOx mais 2. Então, ele está reduzindo. Tá? No polo negativo, olha quem está oxidando. Chumbo também. Ó. Pb sólido virando Pb2+. Tá vendo? Ó? Pb sólido virando Pb2+. Nesse caso aqui, gente, o cara ainda escreveu a global, ó. Ele somou a equação do cátodo com a equação do ânodo e deu a equação global, ó. Tá? O segredo, mais uma vez, repetindo, é a gente adquirir destreza na hora de calcular NOx. Por isso que aquela primeira aula de NOx, ela foi importante, porque ela trouxe as regras. Então a gente vai praticando, olhando na reação, você busca quem oxidou, quem reduziu. Porque, né, nesse caso, gente, o que torna a análise fácil? Ele está mostrando quem é o polo positivo e negativo. Então, se você decora, você sabe, tá? Outra coisa que torna a análise fácil é aonde está o elétron. Então, ó, na reação do cátodo, o elétron está do lado esquerdo, ó. Tá vendo? Na reação do ânodo, o elétron está do lado direito. Então, isso ajuda a descobrir que tem alguém oxidando e reduzindo. Agora, para descobrir que elemento está oxidando e que elemento está reduzindo, aí é calcular NOx, tá? Beleza? Tem mais uma aqui. Ó, bateria níquel-cádmio. Essa é bem famosa também, bateria níquel-cádmio. Tá? Ó, no polo positivo, tem alguém reduzindo. É o níquel. Ó, tá vendo esse níquel aqui, ó? O NOx desse níquel é mais 3. Esse aqui, ó. Esse níquel é mais 3. Tá? Quando ele se transforma em NiOH2... Ah, tá, peraí, já tiro. Peraí que eu já tiro. Eu já te mando para você. Eu já volto. Ó, aqui o níquel ele tá indo de mais 3 para mais 2, ó. Tá vendo? Então ele está recebendo elétron. Tá? E o cádmio, ó, aqui ele é 0, está na forma de substância simples, e aqui ele está na forma de base, ó, hidróxido de cádmio. Então ele oxida, tá? Então o cádmio é o ânodo, e o níquel, o hidróxido de níquel aqui, né, seria o cátodo, tá bom? Pode tirar print dessa.
Beleza. Deixa eu voltar aqui na outra que estavam pedindo. Aqui, ó, da bateria do carro. Maravilha. Fechou? Beleza, gente. Então é o seguinte, ó, de teoria de pilha é isso aqui, tá? Fechou. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. Vamos voltar às 8, às 19, melhor dizendo, às 19. E aí no resto da aula a gente vai fazer exercícios. A gente vai fazer do 1 até o 7, tá? Do 1 até o 7. Beleza? Aí porque é o que provavelmente vai dar tempo. E aí na próxima aula a gente faz do 8 até o 14. Porque do 8 até o 14 tem algumas outras coisas que eu preciso comentar. Tá? Pode falar que estão se inscrevendo aqui. Estou aqui. Eu vou só desligar aqui para a gente ir para o intervalo, tá? Pronto. Então a gente vai para o encerramento da parte de pilhas com a primeira parte dos exercícios de sala. Eu vou deixar para fazer a segunda parte na semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Represente uma célula eletroquímica que opere a partir desta transformação. Ele mostra uma reação aqui, ó. Aqui eu tenho o cobre reagindo com a prata mais, virando cobre 2, mais 2 Ags sólidos. Tá vendo? Eu quero representar a pilha indicando o cátodo, o ânodo e o fluxo de elétrons. Tá? A gente pode fazer um desenho ou pode fazer por reações, que eu acho que fica mais fácil. Não precisa ficar fazendo desenho. Ele quer a tensão elétrica medida, tá? Caso a ponte salina seja retirada, e pede para escrever o diagrama, ou seja, fazer tudo que a gente já fez até agora, tá? Então, a gente pode tentar imaginar a pilha funcionando mais ou menos assim, ó. Eu vou ter um eletrodo de prata e um eletrodo de cobre. São os dois metais que constituem a pilha, tá? O eletrodo de prata, ele está mergulhado numa solução de algum sal de prata. Eu vou escrever assim, ó, sal de prata, tá? Qualquer tipo de sal que tenha prata como cátion. Então aqui nós temos íons Ag+, né? Dentro da solução. No lado direito, eu vou colocar aqui um recipiente, tá? A placa de cobre, ela está mergulhada em um sal de cobre. Então aqui eu tenho íons cobre. Beleza? Eu tenho um fio elétrico conectando os dois eletrodos. E aqui eu tenho a ponte salina, ó. Esse tracejadinho seria a ponte salina. Tá? Beleza? Tá. Como é que a gente decide quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo? É só olhar na reação. Dá uma olhada na reação que o cobre ele está oxidando. Então, eu vou escrever aqui, ó, ânodo. Eu vou escrever a reação do cobre. Ó, o cobre ele é cobre 0 virando cobre 2 mais 2 elétrons. Confere isso, tá? No cátodo, eu vou ter
duas pratas mais, 2 Ag+, recebendo os 2 elétrons, virando 2 Ag0. Tudo bem? Em linhas gerais, é isso que a gente tem na nossa pilha. Os elétrons, eles saem do cobre e vão para a prata, tá? Outra coisa importante, né? A placa de cobre, gente, com o tempo, ela vai corroendo. A placa de cobre, ela vai corroendo. Ela vai corroendo. Porque ela vai perdendo átomos de cobre. Então, aqui no cátodo, ocorre corrosão. No ânodo, perdão. Falei errado. Tá? Do outro lado, os íons prata, eles vão grudando na placa. Porque eles vão reduzindo. Então, eles vão sofrer deposição. Deposição. Tá? Qual é a tensão da pilha? Vamos calcular a FEM, a força eletromotriz? Força eletromotriz é o E de oxidação de quem oxida, de quem está no ânodo, mais o E de redução de quem está no cátodo. Antes de eu fazer o intervalo, me perguntaram assim, professor, não tem uma outra fórmula para calcular a FEM da pilha? Tem. Talvez alguns de vocês tenham aprendido com a outra fórmula. Tá? Essa é a forma que eu gosto de calcular. Eu pego o E de oxidação e somo com o E de redução. Claro que para fazer essa conta, eu preciso da tabela de potenciais. Tá? Qual é a outra fórmula que talvez alguns de vocês tenham aprendido? Para calcular a força eletromotriz da pilha, geralmente a gente pode calcular também pegando o E de oxidação do maior menos o E de oxidação do menor. O resultado dá o mesmo. Por que eu não gosto de fazer desse jeito, né? Pegar o E de oxidação do maior menos o E de oxidação do menor? Porque não tem muito sentido para mim fazer uma diferença. Eu prefiro trabalhar com a soma pensando da seguinte maneira. A energia da pilha, ela é a somatória de duas energias. A energia liberada por quem oxida e a energia liberada por quem reduz. Então, na hora de fazer a conta, eu, particularmente, prefiro fazer com a soma. Não significa que se você fizer do jeito que você já aprendeu, esteja errado, tá? Eu nem coloquei dos dois jeitos para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, aqui, eu vou colocar o E de oxidação do cobre e o E de redução da prata, tá? Da tabela, gente, eu já vou colocar os valores porque eu já decorei, tá? O potencial de oxidação do cobre é menos 0,34. Mais o potencial de redução da prata é 0,80. Tá vendo? Nesse caso, o ΔE da nossa pilha deu mais 0,46 volts. Tá? Professor, você falou que tinha que ser positivo. Tá, o resultado deu positivo. Tá? Mesmo que um dos potenciais seja negativo, não significa dizer que a pilha não vai funcionar. Agora, se eu tirar a ponte salina, a pilha para de funcionar. Então, ó, uma observação. A retirada da ponte salina
interrompe o funcionamento da pilha. Portanto, ela para de produzir energia, tá? Beleza? Escrever o diagrama da pilha. O diagrama da pilha é aquela representação que a gente mostrou no finalzinho da aula da semana passada. Ó, diagrama da pilha. Cobre, virando cobre 2. Tá vendo, ó? Que é o ânodo. Aí você escreve a ponte salina com 2 barrinhas, tá? E aí vem a prata, virando prata 0. Tá aqui, ó. Esse é o diagrama da pilha, tá? Então a resposta, já tá tudo junto, né? A resposta do item A, do item B e do item C. Tudo junto, tá? Os elétrons sempre migram do ânodo para o cátodo. Tá? Ah, faltou colocar os polos aqui, né? Aqui seria o polo negativo da pilha e aqui seria o polo positivo dela. Tá bom? Podem tirar print, para a gente passar para a próxima questão. Beleza. Questão número 2. Observe a representação da célula galvânica e responda às questões a seguir. Célula galvânica é a pilha, tá? Ó, gente, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Aqui eu tenho ferro oxidando, ó. Ferro oxidando. E aqui eu tenho prata reduzindo. Tá vendo? Ó? A prata grudando aqui, ó. E o ferro oxidando, ó. O ferro solta elétron. Os elétrons passam pela lâmpada e chegam aqui, ó. Tá? Quem oxida, quem reduz. Escreva as reações e calcule a diferença de potencial da pilha. Tá? Vocês perceberam que essa pilha não tem ponte salina, gente? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Ó, do lado esquerdo, eu tenho ferro sólido virando ferro 2 mais 2 elétrons. Então o ferro oxida. Ele é o ânodo, tá? Ao mesmo tempo a prata reduz. Para a prata reduzir, gente, ó, o ferro não está soltando 2 elétrons. O ferro está soltando 2 elétrons, então eu vou escrever que 2 pratas, cada uma vai receber 1 elétron, né? Então são 2 elétrons, virando 2Ag0. Ô, gente, olha que legal esse negócio da ponte salina. O que acontece? Do lado esquerdo, o ferro está oxidando, não está? Então, o lado esquerdo, ele começa a ficar cheio de carga positiva, não fica? Ó, cheio de carga positiva. Do lado direito, a prata está grudando na placa, não tá? Então, do lado direito, começa a rolar aqui, ó, gente, um excesso de ânions. Lembra que lá dentro tem sal, hein? Lá dentro tem sal. Então a coisa é assim, ó. Você tem a cuba. Aqui tem uma membrana porosa. Aqui do lado tem o ferro saindo.
E do outro lado tem a prata entrando. Então, o que a gente percebe? Do lado esquerdo, aqui, ó, do lado direito, começa a sobrar ânion. Do lado direito. Começa a sobrar ânion. E do lado esquerdo, gente, começa a faltar ânion. Porque a placa vai corroendo. Então, aqui, na verdade, você não tem propriamente uma ponte salina. Você vai ter um excesso de ânions desse lado migrando para cá, fazendo o papel de ponte salina. Tá? Os ânions migram do lado direito para o lado esquerdo. Tá? Esse aqui é o ânodo da pilha, que é onde tem o ferro oxidando, e aqui o cátodo. Então, é uma ponte salina um pouquinho mais moderna. Você aproveita o fato de uma solução estar ficando com excesso de negativo e a outra solução está ficando com falta de negativo, e aí o ânion atravessa a membrana porosa. Tá? Membrana porosa. Tem uma pergunta que estão fazendo aqui. Dan, pelo sentido da corrente de elétrons, eu posso afirmar quem oxida e quem reduz? Pode, perfeito, né? Perfeito. Ó, se os elétrons estão saindo do eletrodo da esquerda, ó, ele está oxidando o lado esquerdo. E está chegando do lado direito, reduz. Pode sim. Tá? Beleza? Que mais que ele pediu aqui? Escreva as semi-reações, tá? Já foi, né? Calcule a diferença de potencial, delta E da pilha. É o potencial de oxidação do ferro, que é o ânodo. Ele é o ânodo, então ele oxida, né? Mais o potencial de redução da prata. Tá? Eu já vou colocar de cabeça, tá, gente? Porque eu decorei também esses potenciais. O potencial de oxidação do ferro é mais 0,44 volts. Tá bom? O potencial de redução da prata é mais 0,80. Ok? Quanto que dá a soma? Vai dar 34, perdão. 34. Tá bom? Ah, esqueci. Ah, não, os elétrons já estão na pilha, né? Ele já desenhou. Eu ia desenhar os elétrons, mas não precisa. 1,24 é verdade. É 24, não 34. Obrigado, Cami. Aqui. 1,24. Beleza? Tá aí a questãozinha 2. Essas daí são questões mais para a gente fixar os conceitos, né? Daqui a pouco vem as de vestibular também. Mas elas estão mais no final. Questão número 3. Podem tirar print da 2. Aqui. Aqui é uma questão para a gente prever se uma reação pode acontecer ou não. Ó, ele fala o seguinte. Ele deu aqui potenciais de redução, ó. Prata reduzindo, 0,80. Ferro reduzindo de 3 para 2, 0,77. Iodo reduzindo para iodo menos, 0,53. E cobre 2. Aqui é cobre 2, tá, gente? Aqui tá errado essa anotação aqui. É cobre 2 mais. Virando cobre 0, 0,34. Ele quer saber quem o iodo I2
é capaz de oxidar. Então, vamos imaginar uma reação assim, ó. Imagina um metal com NOx 0 reagindo com iodo. Tá? Imagina uma reação assim. Ele quer saber se o iodo consegue oxidar alguém. Então, pensa assim, ó. Se o metal for sofrer oxidação, você concorda que o iodo vai sofrer redução? Quando o iodo reduzir, ele vai virar I-. I-. Tá? E o metal deve oxidar. É isso aqui, ó. Tá? Eu quero saber que metal pode reagir com o iodo. Ou seja, pessoal, na verdade, o que a gente está tentando responder? Será que essa reação é espontânea? Como é que a gente avalia se uma reação é espontânea ou não? Pelo ΔE. Ou seja, o ΔE, gente, ele não é só para pilha. Você não usa o ΔE só para calcular a energia de uma pilha. Você pode usar o ΔE como um parâmetro para saber se aquela reação vai acontecer ou não. Então, por exemplo, vamos imaginar que o metal seja a prata. Então, caso 1, vamos lá. Prata. Suponha que o metal seja prata. Qual vai ser o ΔE da reação? Vai ser E de oxidação da prata mais E de redução do cobre. Vamos ver se essa conta dá positiva. Gente, diz para mim aí, quanto vale o potencial de oxidação da prata? Cuidado, hein? Quanto vale o potencial de oxidação da prata? Isso, muito bem, perfeito. Menos 0,80. Menos aquele potencial que está ali é o de redução, tá vendo? O de oxidação eu inverto. Então fica menos 0,80 com o potencial de redução do cobre. Olha lá, gente. O ΔE dessa reação dá menos 0,46. Então ela não é espontânea. Portanto, o cobre não... o iodo não oxida a prata. Então já vou escrever aqui, ó. Iodo não oxida a prata. Tá bom? Agora eu vou fazer com os outros metais. Será que o ferro vai na parada? Vamos ver com o ferro. ΔE seria o E de oxidação do ferro mais o E de redução do cobre, Aqui eu estou colocando cobre. Peraí, gente. Peraí. Para tudo. Para tudo. Para tudo que eu fiz uma coisa errada aqui. Muito errada. Muito errada. Muito errada. Volta. Aqui não é cobre, ó. Por que eu botei cobre? A pessoa tá ficando louca. Não é cobre, é iodo. Ó. Eu tô com a pilha eu tô com outra pilha, gente, na cabeça. Ah! Ai, que burro. Que burro. Peraí. Bota aqui mais 0,53. Tá aqui, ó. Só troquei o potencial, tá? Vai dar negativo de qualquer jeito, né? Só que vai dar menos. Vai dar menos 0,27.
Tá bom? Tá. Agora tá certo, agora faz sentido. Tá? O cobre, o iodo, não oxida a prata. Agora eu vou fazer com o ferro, que eu estava fazendo aqui, né? Ó, redução do iodo. ΔE é igual a potencial de oxidação do ferro. Cuidado, é menos 0,77 mais 0,53. Olha lá, deu negativo também. Vai dar menos 0,24. Tá? Então, conclusão. Iodo não oxida o ferro. O ferro 2. Tá? Então, agora só sobrou o cobre mesmo, né? Mas acho que ele também não vai oxidar. Deixa eu ver aqui. Com o cobre. Ah, não, acho que com o cobre talvez dê. Talvez dê. Ó, ΔE, vamos lá. O cobre eu acho que vai dar. Fica E de oxidação do cobre mais E de redução do iodo. Certo? Na letra A é prata e cobre, né? Então fica ΔE igual cobre, que é menos 0,34, que é o E de oxidação, mais 0,53. Ah, esse deu positivo. Um pouquinho positivo, mas deu. Vai dar 0,6. 0,19? Mais 0,19. Então, o iodo oxida o cobre. O iodo consegue oxidar o cobre. Iodo oxida cobre. Tá? Peraí que estão me chamando aqui. Ah, tá. É 0,19. 0,19. Tá? Peraí que tem uma pergunta aqui. Não. Ó, então tem uma pergunta que fizeram aqui. Dan, deixa eu te perguntar uma coisa. Na letra A, é prata e cobre. Na verdade, ele está falando assim, na letra A, né? Ó, deixa eu traduzir ela aqui. Que o iodo é capaz de oxidar a prata e o cobre. Há íons, prata e cobre. Então, a prata vai virar mais 1 e o cobre vai virar mais 2? Não, tá falso. Por quê? O cobre, ele oxida. O cobre, ele consegue oxidar. Tá aqui, ó. Mas a prata não. Então, você tem que fazer separado, né? Porque a tua pergunta era essa. Tem que fazer separado? São duas reações individuais. Primeiro, você olha para o cobre reagindo com a prata e vê se é espontâneo. Vimos que não é. E depois a gente pega ele e reage com o cobre, tá? Por isso que a A está falsa. A B oxida o cobre, mas não a prata. Eu acho que é a B a resposta. Ele oxida o cobre, A íons 2. Vocês entendem o que significa A íons 2? Ele está dizendo que o cobre vai passar de 0 para mais 2, tá? Que é quando ele oxidar. Mas ele não consegue oxidar a prata. Então é a B de bola a resposta, tá? Difícil, né, de interpretar a questão. Tá aí. Questão número 3, alternativa B de bola. Espera que estão chamando aqui. Você achou que eram as duas coisas reagindo, né? Entendi. Eu entendi o que você falou. Ainda mais que eu coloquei a reação errada, né, no começo também. Parecia que eram os dois reagindo junto, mas não. Podem printar. Vamos para a questão número 4. Beleza. Ah, não. Ah, não, é a 4, sim. É a 4. É a 4. Pensei que não era. Olha outro uso da tabela de potencial que não tem necessariamente a ver com pilha.
tá bom? Ele fala assim: para estocagem de uma solução aquosa contendo íons cobre, uma indústria dispõe de tanques que podem ser revestidos com os seguintes metais. Então é assim, ó. Vamos supor que você quer guardar uma solução de sulfato de cobre. Então, olha só. Você tem uma solução de SO4 aquoso, tá? Ou seja, lá dentro está cheio de íon cobre e íon sulfato. Beleza. Aí eu vou guardar essa solução dentro de um tanque. Então, aqui dentro, eu tenho íons cobre e íon sulfato. O revestimento do tanque, ele pode ser feito de chumbo ou zinco ou ferro ou prata. Qual é o critério que deve ser escolhido para o revestimento? Gente, o problema aqui é o seguinte: quando eu coloco um metal em contato com o íon, tá vendo esse íon aqui, ó? Pode ser que aconteça a reação de oxirredução. Pode ser. O que ele quer que a gente avalie é como é que eu vou saber se vai ter reação ou não? Você tem que fazer algumas suposições. Por exemplo, vamos pegar uma suposição. Será que o chumbo reagiria com o cobre? Isso é uma suposição. Ah, mas como é que eu vou saber, Danilo? Pela tabela de potenciais. Olha, se o chumbo reagir com o cobre, gente, o chumbo deverá oxidar e o cobre reduzir. O problema é, essa reação é espontânea? Se ela for espontânea, ela acontece. Se ela for espontânea, ela acontece. E aí é que está o problema, porque se ela acontecer, significa que o chumbo vai sofrer corrosão. Eu estou pegando o caso do chumbo, tá, gente? Mas a gente podia fazer com qualquer outro metal. Então, ó, o ΔE, ele seria o E de oxidação do chumbo mais o E de redução do cobre. Vamos fazer a conta? ΔE igual a... Vamos lá. Ô, gente, esses potenciais que ele deu são de oxidação ou de redução? Aqui, ó. Ó. É tudo redução, tá vendo? Ó? Conseguem perceber que é tudo de redução? Ele nunca vai te dar os potenciais, gente, separadinho, oxidação e redução. Ele vai te dar só um tipo. Então, veja, o do chumbo, eu quero o de oxidação. Então, o do chumbo eu vou colocar mais 0,13. Mais. O de redução vai ser o da prata. Da prata não, do cobre, perdão. Que ele está indo de mais 2 para 0. Então, mais 0,34. Puta, olha o que aconteceu. Galera,
o ΔE deu mais 0,47. O que significa dizer isso? Que essa reação acontece. Então, conclusão. O chumbo será corroído pela solução. Quer dizer, para eu escolher um metal, ele não pode reagir. Ele não pode oxidar. Eu tenho que escolher um metal que tenha potencial de oxidação muito baixo. Um potencial de oxidação tão baixo que a reação não seja espontânea. Então, a rigor, eu teria que fazer isso para todo mundo. Para todo mundo. Calcula os potenciais para escolher o metal. Então, qual é o critério que eu uso? Então, vou escrever aqui, ó, o critério. O critério é o cálculo do ΔE. Tá? Para que não, aí eu posso escrever assim, ó, para que não ocorra reação, devemos ter ΔE negativo. Negativo. Tá? E de oxidação mais E de redução. E de oxidação mais E de redução. Se não me engano, gente, o único que não dá reação, né, é a prata. Tá? Quer ver, ó, faz a conta com a prata. Quer ver, ó, vamos fazer um rascunho aqui no canto, ó. ΔE com a prata. Seria E de oxidação da prata mais E de oxidação do cobre, né? E de redução, perdão. Aqui é redução. Desculpa. Ó. Quer ver como essa não vai dar espontânea? Ó. ΔE. O E de oxidação da prata é menos 0,80. Mais o E de redução do chumbo é mais 0,34. Tá vendo que a soma vai dar negativa? 0,46. Tá? Isso é um indicativo de que o único recipiente que não sofreria corrosão é a prata. Uma coisa importante da gente ressaltar aqui é o seguinte: um metal, gente, a gente vai lidar muito com metal nos exercícios de pilha, né? Vocês estão percebendo. O metal, pode perceber, ele só tem 2 NOx. Ou o metal é zero, ou o metal é positivo. Está na forma de cátion. Tá? Quando o metal é zero, como por exemplo é o chumbo na minha reação, ele vai oxidar. Quando o metal é um cátion, ele reduz. Né? Porque muitas vezes alguns alunos perguntam assim, professor, como que você sabe, por exemplo, que o cobre vai reduzir? É que na solução ele está na carga de mais 2. Não tem como ele sofrer nenhum outro processo que não seja redução, porque ele já está na carga positiva. Que nem o chumbo. Ah, professor, como é que você sabe que o chumbo vai oxidar? O chumbo vai oxidar porque ele é zero. Se ele é zero, a única coisa que ele pode fazer é oxidar. Então, vale a pena perceber esse detalhe, tá? Você pode guardar o seguinte lembrete, ó. Vamos colocar aqui no cantinho esse lembrete, que eu acho que ele é importante. Lembrete. O metal ou ele é zero, ou ele é um cátion. Quando o metal é zero e vira cátion, ele oxida. Quando o metal é cátion e vira zero, ele reduz. Tá? Claro que, dependendo da carga, né, vai ter cátion que oxida para mais 1, tem cátion que oxida para mais 2, mas isso é um detalhe, não é importante. Tá?
Para ter o delta... Peraí, estão perguntando um negócio aqui, ó. Peraí. Ai, droga. Professor, para ter o delta negativo, tinha que escolher qual? O de menor potencial de oxidação? É o da prata. Na verdade, você tinha que fazer por tentativa, né? Você tinha que fazer por tentativa. Você tem que fazer todos, tá? Eu já fui direto no que eu já sabia que ia acontecer, tá? Que é o da prata. Tem outra pergunta aqui, peraí. E por que não pode usar o próprio cobre para o revestimento? Ah, poderia usar o cobre também. Poderia. O cobre não daria errado, não, tá? O cobre também poderia. Porque se você tem cobre revestir, o metal de cobre, né? E a solução de cobre, então não tem reação também, tá? O cobre poderia. Estão perguntando aqui, tá? Daria, na verdade, o potencial daria zero, por quê? Porque não tem reação. Isso. Né? Porque aí ficaria bizarro, né? Você faria assim, o potencial de oxidação do cobre mais o potencial de redução do cobre. Fica meio esquisito. Tá? Então, o que significa isso, né? Não tem reação. Mas o da prata deu negativo, né? Então, o da prata deu negativo por quê? Porque não ocorre. Pode perceber. Quando eu usei o chumbo deu positivo. Então, quer dizer, o chumbo reage com o cobre. Quando eu usei o da prata, fiz a conta com o da prata, o potencial deu negativo. O que significa que a reação com a prata não ocorre. Não ocorre, tá? E isso é porque ele não quer que reaja. Ele quer que o tanque não seja corroído. Por isso que ele quer que não reaja, tá? Beleza? Mais perguntas, gente, podem ficar à vontade, tá? Porque essa é uma parte delicadinha mesmo da matéria. Se a gente passa sem tirar as dúvidas, fica mais complicado depois. Questão número 5, vamos lá. A questão número 5, gente, é uma pilha totalmente diferente. É uma pilha de hidrogênio. Hidrogênio, tá? Na pilha, gente, eu preciso ter alguém oxidando e alguém reduzindo, certo? Pois bem, olha o que os caras inventaram. Ele fala assim, na busca por combustíveis mais limpos, o hidrogênio tem se mostrado uma alternativa muito promissora, pois a sua utilização não gera emissões poluentes. O esquema a seguir mostra a utilização do hidrogênio em uma célula, uma pilha eletroquímica, fornecendo energia para um motor elétrico, tá? Vamos lá, vamos entender essa pilha, ó. Tá vendo que o hidrogênio, ele está entrando por aqui, ó, e tá virando H+. Tá percebendo isso? Ó. Então, ó, desse lado aqui, ó, o hidrogênio, ele tá oxidando. Então, isso aqui é o ânodo da pilha, ó. Essa parte aqui é o ânodo. Por exemplo, se ele perguntar, quem é o ânodo, eletrodo 1 ou 2? É 1. Porque o hidrogênio tá virando H+, tá? Do outro lado, olha o que está acontecendo. O oxigênio está entrando na pilha, encosta aqui e vira água. Tá vendo? Ó? Como é que ele virou água? Ele deve ter pego o hidrogênio que passou por aqui, ó. Sabe aquele hidrogênio que virou no ânodo aqui, ó? Ele vem e se combina com o oxigênio. Mas mais importante do que isso, gente, é perceber que o oxigênio, ele está reduzindo. Ele está reduzindo. Ele é zero aqui, ó. Quando ele encosta no eletrodo, ele vira -2. Vocês estão percebendo isso? Olha as reações, gente. Ó, reação do ânodo, ó. H2 virando H+, mais 2 elétrons. Isso é o ânodo. E olha o cátodo, ó. Oxigênio recebendo elétron, virando água. Ó. Ele deu até o potencial de redução, ó, do oxigênio, tá?
Compreendem isso, gente? Tá? Item A. Identifique o eletrodo positivo da pilha, justifique a resposta. E utilizando as semi-reações, apresente a equação da pilha e a força eletromotriz. Vamos fazer tudo, vai. Ânodo. Ânodo. H2 virando H+, mais 2 elétrons. Ô, gente, qual é o potencial... Bom, depois eu escrevo, vai. Cátodo. Cátodo. O2 mais 4H+, mais 4 elétrons. Tô copiando, tá? Virando água. Gente, para eu somar as equações e chegar na equação global, eu tenho que multiplicar a equação do ânodo por 2. Ó, a equação do ânodo, eu vou multiplicar por 2. Por que eu tenho que multiplicar ela por 2? Para igualarmos os elétrons. Os elétrons que saem do ânodo tem que chegar no cátodo. Então, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 4 e vou colocar 4. Tá? Porque aí eu posso cancelar os 4 elétrons daqui, ó, com os 4 elétrons daqui. Concorda? Ô, gente, tem mais uma outra coisa que eu posso cancelar ali. O que eu posso cancelar? Dá uma olhada aí. Exatamente. Os H+. Então, tchau pro H+. Ó. Olha que equação bonitinha, gente, da pilha de hidrogênio. A pilha de hidrogênio, ela produz água. Olha que bonitinha. É uma pilha limpa. É uma pilha deliciosamente limpa. Ela usa hidrogênio, oxigênio, que são 2 gases, para produzir eletricidade e ainda produz água. Tá? Como é que eu calculo o E da pilha? Como é que eu calculo o ΔE? Bom, é o E de oxidação do hidrogênio mais o E de redução do oxigênio. Gente, o potencial do hidrogênio é 0, lembra? Por que o potencial do hidrogênio é 0? Porque o hidrogênio foi usado como parâmetro para comparar com os outros metais, com os outros elementos, né? Não precisa ser metal necessariamente, mas outros elementos. Então, o potencial dele é 0, tá? Mais o potencial de redução, 1/23. Tá aqui. Então, a nossa pilha, ela produz 1,23 volts. Uma boa pilha. Essa pilha, ela é bem famosa, essa pilha, né? Pilha de hidrogênio. Por quê? Ela produz energia na forma de eletricidade. Vocês sabem que o hidrogênio é um combustível, né, gente? Vocês sabem que o hidrogênio é um combustível. Só que quando você queima o hidrogênio, ele produz calor. E quando a gente produz calor, a termodinâmica nos ensina que uma parte do calor é perdida, não é? Lembra da máquina térmica? Então, na queima do combustível, a gente acaba perdendo muita energia. A pilha, ela faz diferente. Ao invés dela queimar o hidrogênio, ela oxida o hidrogênio e produz energia elétrica. Na verdade, o hidrogênio está perdendo elétrons para o oxigênio nesse processo e está produzindo água, tá? Eu não entendi por que deu 0 no meu potencial de oxidação. Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha para a tabela. Olha para a tabela.
Olha o potencial de oxidação do hidrogênio. Tá? Não é que ele deu zero, é zero o potencial do hidrogênio. Por que o potencial do hidrogênio é zero? Porque ele foi o elemento cuja comparação foi estabelecida. Lembra que na hora de montar as pilhas, a gente montava sempre uma pilha de alguém com hidrogênio, alguém com hidrogênio, alguém com hidrogênio. Então o hidrogênio, por convenção, ficou com potencial zero. Tá? Tranquilo? Beleza? Então a gente já montou, né? Global, semi-reações e força eletromotriz. Beleza. Tá aí. Vamos para a questão número 6, gente. Questão número 6. Aqui. Aqui. Opa. Na figura está representado um circuito elétrico formado por uma bateria conectada a uma lâmpada. Então, olha que bizarro a pilha que o cara montou. Ó. Ele pegou uma placa de zinco, tá vendo? Ó? Conectou um fio na placa de zinco, tá? Colocou aqui 2 papéis de filtro. Ó. O primeiro papel de filtro está mergulhado, está embebido num sal que tem zinco. Ó. Tá? O segundo guardanapo aqui, o papel de filtro, está embebido num sal que tem cobre. Então, é uma pilha zinco-cobre. Tá vendo? Ó? Placa de zinco, sal de zinco aqui, placa de cobre, sal de cobre. Tá? Esse fio aqui, ó, gente, ele tem que ligar aonde? Ele tem que ligar no cobre. Ele tem que ligar no cobre, no eletrodo de cobre, tá? Beleza? Olha o que ele fala aqui, ó. A bateria é construída com placas de zinco e cobre, entre os quais estão dispostas soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre. Considerando o funcionamento da pilha, é correto afirmar que, item A, durante o funcionamento da bateria, a energia química é convertida em energia elétrica. Durante o funcionamento da bateria, íons são transformados em átomos neutros. Ele quer a incorreta, né? Se o circuito elétrico for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não acende. E D, se o circuito for fechado sobre a placa de cobre, haverá passagem de cobre pelo fio. Dá uma olhada aí. Vê o que vocês acham sobre a alternativa errada. Como é que essa pilha funcionaria, gente? Essa pilha funcionaria assim, ó. O zinco oxida. O zinco oxida. E o cobre reduz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente. Como é que eu sei que o zinco oxida e o cobre reduz? Que informação eu precisaria ter disponível para chegar à conclusão de que o zinco oxida e o cobre reduz? Ou eu tenho que decorar isso? Eu só consigo saber isso, gente, se o cara me der uma tabela de potencial. O cara tem que me dar a tabela de potencial. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, partindo da premissa de que você tem os potenciais, você sabe quem oxidou e quem reduziu. Tá? Beleza? Então, ó, item A, verdadeira. Durante o funcionamento da bateria, energia química vira eletricidade. Perfeito. B, verdadeira. Durante o funcionamento da bateria, íons são transformados em átomo neutro. Que exemplo eu posso dar? O cobre. O cobre 2 vira cobre 0. Então é verdadeira. C.
Se o circuito externo for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não acende, é verdade. Ele tem que estar ligado no eletrodo de cobre. Aqui. Tá? No eletrodo de cobre. Beleza? Então, a AD é falsa. Por que a AD está falsa, gente? Pelo fio elétrico, passa elétrons. Os elétrons vão passar pelo fio, gente. Os elétrons saem da placa de zinco e entram na placa de cobre. Portanto, essa é a alternativa falsa. Tá? A incorreta, que é o que ele quer que a gente descubra. Tá bom? Beleza? Ficamos com a alternativa D de dado. Certo? Deixa eu ver se a gente consegue fazer a questão 7. Eu acho que a 7 dá para fazer ainda. Não tem matéria, não. Dá. Dá. Deixa eu ver. Dá. Esse aqui é legal também de fazer. Ó, questão número 7. Deixa eu dar um zoom aqui. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à DDP nela desenvolvida quando se une uma meia pilha de redução com uma outra meia pilha de oxidação. Tá. Aí ele dá várias reações, ó. Tudo de oxidação, tá vendo, ó? Tudo de oxidação. Então, aqui eu tenho potenciais. Com base nas semi-reações eletrolíticas acima, colocadas no sentido de oxidação, e os seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica quais metais produzirão maior valor de DDP quando combinados para formar uma pilha. Eu quero a pilha que produza maior ΔE. Qual é o ΔE maior? Gente, o problema ele é matemática. Por quê? O ΔE de uma pilha é calculado pelo E de oxidação mais o E de redução. Quem oxida, quem reduz. Se eu quero um ΔE máximo, o que eu devo escolher? O maior potencial de oxidação e o maior potencial de redução possíveis. Tá? O potencial de oxidação, gente, é o ânodo. O potencial de redução é o cátodo. Tá? Beleza? Bom, na tabela, o potencial de oxidação maior é o do zinco. Pode conferir ali, ó. É o mais positivo de todos. Tá? E o de redução, gente, é o da prata. É o da prata. Porque na hora que você troca os sinais, aquele que era mais negativo se torna mais positivo. Então, a minha pilha, ela tem que ter o zinco no ânodo, e a prata no cátodo, que dá a alternativa B de bola. A prata no cátodo, né? E o zinco no... Eu posso até, só por curiosidade, calcular a FEM da pilha. O potencial da pilha, que vai ser mais 0,76, né? Mais 0,80. Tá? Que vai dar mais 1,56 volts. Tá? Ele não pediu isso, mas a gente consegue calcular. Tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Você colocou a prata com sinal trocado para redução, que seria mais 0,80, né? Tá? E o cobre
Na oxidação. Então, o cobre até dá espontâneo, né? Mas não dá o maior. E o pior é que, deixa eu ver se tem essa alternativa. Se bem que não tem, né? Porque aí o cobre, se o cobre fosse oxidação, ele seria o ânodo, tá? Beleza? Acho que é isso, gente. Acho que parei por aqui. Eu já tô ficando até sem voz, eu já tô bem cansado já. Tá? A partir do exercício 8, a gente tem umas outras coisas para comentar, por isso que eu não vou me estender mais. Ufa, né?